Salve família Renovacar, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan, eu sou engenheiro aqui da Renovacar e hoje a gente vai trazer para vocês aí um teste de comparativo de utilização de primers PU, tá? Obviamente esse teste aí ele vai ser do mesmo fabricante, tá? É um fabricante que a gente já utiliza aí bastante aqui na oficina e que a gente tem resultados muito bons. Só que surgiu uma dúvida aqui na nossa linha de qual primer seria melhor para a nossa situação, para o nosso fluxo produtivo aqui da empresa, beleza? A gente não vai comparar aí no sentido assim, esse é pior, esse é melhor, eu devo utilizar esse. Ele não segue um padrão para todas as oficinas, né? Obviamente tu vai seguir, digamos assim, uma linha produtiva diferente da nossa, de repente um primer vai ser melhor para você, né, do que é para a gente aqui, beleza? Como teste, então, como resultado desse teste, o que a gente vai ter? A gente vai ter a espessura da camada que gerou cada primer, a gente vai ter a facilidade de lixamento de cada primer também, se ela é boa, ruim ou média, e a gente vai ter também o tempo de lixamento de cada primer até a finalização da peça para ela ir para a cabine de pintura, tá? Quais são os primers que a gente vai testar aqui hoje? Vamos testar então o primer PU 13100 do fabricante Wanda e a gente vai testar o primer PU 5100. Beleza? De cara eu já fui no site da Wanda e já baixei a ficha técnica então de cada um. Nessa ficha técnica então ele fala mais ou menos aí as especificações de cada um, qual é o modo que eu devo aplicar, qual é o tempo de secagem, entre outras características aí, tá, de cada primer. Pro primer PU 13100 eu já vou ler aqui para vocês rapidinho. Primer poliuretano de 2 componentes indicado para promover enchimento e aderência em superfícies metálicas e plásticas. Possui alto poder de enchimento, secagem rápida e fácil lixamento. Na questão do primer PU 5100, o que eu tenho? Primer poliuretano de 2 componentes indicados para promover enchimento e aderência em superfícies metálicas. Então aqui ele já não cita o plástico, já é um diferencial do primer 13100 para o 5100. Possui ótimo poder de enchimento, secagem rápida, fácil lixamento e excelente durabilidade, que também não cita no 13100. Beleza? De cara, então, eu já tenho que, a princípio, uma diferença de um para o outro é um eu posso aplicar em plástico, o outro eu não posso aplicar em plástico, tá? Eu fiz uma relação, então, dos testes aqui, tá? Parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Na questão dos parâmetros de entrada, eu vou ter o substrato, né? Em que superfície, em que tipo de superfície eu vou aplicar o primer. Pro primer PU 13100, ele fala aqui possíveis substratos: chapas metálicas, wash primer e wash filler Wanda, pinturas antigas devidamente preparadas e sobre plásticos. Na questão do primer PU 5100, ele fala possíveis substratos: chapas de aço, wash primer e wash filler Wanda, pinturas antigas devidamente preparadas. Então ele não cita plásticos, que é o que a gente já tinha citado anteriormente aí. Beleza? No caso do nosso teste, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar como substrato pinturas antigas devidamente preparadas. Então a gente vai pegar um capô aí, que é de sucata, e a gente vai fazer esses testes aí em cima desse capô. Beleza? Preparação desse substrato. Na ficha técnica de cada primer, ele mantém igual essa preparação, tá? Eu começo o lixamento com lixa grão 220 e termino com lixa grão 320. Não tenho diferença aí de um primer para o outro. Outro parâmetro de entrada que a gente tem nesse teste aqui é a relação de mistura, tá? Importante citar aqui na relação de mistura é o quê? Na questão da relação de mistura, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu tenho para primer de enchimento e eu tenho para primer de um acabamento mais fino, que seria o primer surfacer, beleza? Para o nosso teste, a gente vai utilizar para primer de enchimento, porque é um teste que a gente quer utilizar aqui na oficina, né? Senão a gente não estaria fazendo esse teste aí. E é o objetivo que a gente mais utiliza primer PU aqui na oficina, que é para primer de enchimento, que é para ele é para dar um enchimento aí nas irregularidades da superfície, beleza? Relação de mistura, então, eu acho que é outro ponto bem importante aí, eu acho que se não um dos mais importantes aí da diferença dos dois primers. O primer PU 13100 eu utilizo
8 partes de primer para uma parte de endurecedor. E para primer de enchimento, que é o caso que a gente vai utilizar, de 20 a 30% de thinner PU 4030. No caso do primer PU 5100, eu já tenho 5 partes de primer e não 8, que nem o 13100 pede. Uma parte de endurecedor e também para primer de enchimento de 20 a 30% de thinner PU 4030. A diluição do thinner então é a mesma para 2, levando em consideração que é para primer de enchimento. Beleza? Tipo de pistola que a gente vai utilizar para aplicação desse primer. Conforme a ficha técnica da Havana me pede então, tem aí uma relação de pistolas que sucção, gravidade ou HVLP. Nós, nesse teste aqui, a gente vai utilizar a pistola de gravidade, que é uma pistola aí bem comum aí, que é a mais encontrada, se duvidar, aí para equipamentos aí de pintura. E é a pistola que a gente utiliza aqui na oficina para aplicação de primer PU, tá? Pistola de gravidade. Também outro parâmetro de entrada, bico de aplicação. Qual é que é o tamanho do bico de aplicação que eu utilizo? Para pistola de gravidade, tá? Na ficha técnica da Havana, ele pede para eu utilizar um bico de 1.5 até 1.8 milímetros. No caso do nosso teste aqui, a gente vai utilizar o bico de 1.8 milímetros, que é um bico que a gente já utiliza para aplicação de primer aqui na oficina. E a pressão de aplicação de 3 a 4 bar. É uma pressão alta e é a pressão que a ficha técnica da Havana pede para utilizar, de 3 a 4 bar. É uma pressão alta relativa aí à pintura, né? Que a pintura, a pressão de pintura aí a gente utiliza aí entre 2 e 2 bar e meio no máximo. Beleza? Modo de aplicação desse primer aí na peça. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dar 3 demãos, tá? Sendo que cada demão vai ter então aí 2 passadas, ida e volta, com mais ou menos aí uma distância da pistola para a chapa de uns 20 centímetros. Intervalo dessas demãos também são parâmetros de entrada. Qual é que é o intervalo das demãos? 10 minutos entre as demãos. Outra diferença dos primers então, a questão da limpeza do equipamento, né, após a aplicação. O que eu tenho aqui? Pro primer PU 13100 eu utilizo o thinner, posso utilizar o thinner ali 1100, tá? Pro primer PU 5100 eu já tenho que utilizar thinner para limpeza 4120, tá? Então também tem essa diferença aí. Não me fala mais nada na ficha técnica da Havana a não ser utilizar esses thinners aí. O tempo de secagem então que a gente vai ter que aguardar para cada primer secar, para então a gente poder realizar o lixamento. Tempo de secagem. Pro primer 13100 eu tenho um tempo de secagem aí de 4 horas total, tá? Então eu tenho que aguardar 4 horas para que eu comece a utilizar, para que eu possa então começar o lixamento desse primer PU. Pro primer 5100 ele já seca aí em 3 horas, tá? Utilizando o endurecedor 3093. Então ele já seca 1 hora mais rápido aí que o primer 13100, beleza? Lixamento final, tá? Após a secagem então desses primers aí, eu acho que é uma outra característica aí bem importante de diferença dos dois aí no lixamento final. O que fala no primer 13100? O 13100 eu já começo o lixamento final seco ou úmido, tá? Primeiro passe com lixa 400, esse passe final aí com lixa 600. No primer 5100 eu já tenho uma diferença, eu já tenho que utilizar lixamento seco, então eu começo com lixa 320, tá? Eu não posso já utilizar um lixamento úmido, eu tenho que utilizar lixamento seco com lixa 320, termino o lixamento seco com lixa 400, aí então eu vou para o lixamento úmido com lixa 400 e termina aí o lixamento com lixa 600. De cara, creio eu, né, creiamos que já vamos ter um tempo maior de lixamento aí para o primer 5100. Gente, é isso aí, sem mais delongas aí, vamos para os testes, tá? Que eu vou postar aí como a gente vai fazer e depois a gente aí vai postar os resultados dele. Fala pessoal, então estamos aqui, estou aqui com o Rafael, preparador e pintor aqui da Renovacar, e a gente vai começar então os testes, né? Então, como eu já havia falado antes, para a preparação desse substrato a gente tem aqui um capô, ele já tem uma pintura, né? Então a gente vai lixar essa pintura aqui
e de acordo com a ficha técnica da Wanda, então ela pede para eu fazer a preparação desse substrato aí, passando lixa 220 e depois 320. Então agora a gente vai começar com a lixa 220, uma roquite, tá? E o Rafael vai fazer o lixamento então dessa superfície. Passou então a 220, vale lembrar que a gente está utilizando uma peça sucata, tá? É uma peça que a gente está utilizando aí apenas, a gente pegou na nossa sucata aí apenas para teste, tá? Então vamos fazer a substituição agora da 220 para a lixa 320 e vamos fazer o mesmo procedimento. Feito o lixamento então, a gente dividiu o capô então com uma fita crepe, porque do lado esquerdo a gente vai aplicar o primer 1300 e do lado direito a gente vai aplicar o primer 5100. Só que antes de a gente aplicar esse primer, então a gente vai medir a espessura que ficou ali restante, tá? Para depois a gente fazer um comparativo verídico aí de quanto é realmente a espessura do primer, da camada do primer, beleza? Então a gente vai medir em 3 pontos e fazer uma média de 3 medições do lado esquerdo, e a gente vai medir em 3 pontos e fazer uma média dessas 3 medições e fazer uma média de 3 medições do lado direito também. Vamos lá. Agora então a gente vai medir o lado direito, que vai ser aplicado o primer 5100. Realizado então as medições aí, 3 medições em 3 pontos diferentes em cada região que vai ser aplicada, primer diferentes aí, então a gente vai fazer a diluição desse primer aí. Voltamos aqui então, vamos fazer a diluição do primer PU 1300, tá? A gente tem aqui um copo de catálise da própria Wanda já, que já tem então a proporção dali, ó, 8:1, beleza? Então o Rafa vai fazer a diluição aí do primer PU 1300 para nós aí no copo de catálise. Então pessoal, só mostrando aqui ó, a densidade desse primer aqui, ele é bem mais denso que o 5100, depois a gente vai mostrar aqui na preparação também. O endurecedor então é o 3093. Aqui a gente já nota que só da diluição do catalisador ele já fica bem mais líquido, né? Ele já dissolve praticamente totalmente aquela pasta lá que tinha. Vamos então agora para a diluição do thinner. Olha só o quanto ele afinou, né, após a diluição aí do thinner. Então tá pronto diluído. Eu vou mostrar para vocês aqui a pistola que a gente vai utilizar. Tá? É uma pistola então por gravidade, né? Isso. Por gravidade. A gente está aqui com o manômetro já dela. O bico dela é então um bico de 1.8, conforme pede também a ficha técnica da Wanda, né? Que tem a gente pode definir pistola de gravidade de 1.5 a 1.8, a gente vai utilizar bico 1.8. E a pressão de trabalho também que a gente vai utilizar aqui é de 3 a 4 bar. A pistola está pronta para aplicar. Então vamos para a aplicação, pessoal. A gente já está com o primer 1300 preparado na pistola. A gente vai aplicar ele do lado esquerdo do capô. A pressão que a gente vai utilizar então vai ser 3 bar e meio, tá? Na ficha técnica ele pede de 3 a 4 bar, a gente decidiu colocar de 3 bar e meio para ficar um meio termo. Beleza? Lembrando então que a passada vai ser mais ou menos uns 20 centímetros de distância da pistola para a peça. E a gente vai aplicar uma passada de ida e volta, beleza? Agora então a gente aguarda 10 minutos
para secagem dessa primeira demão e depois a gente aplica a segunda demão. Chegamos então nos 10 minutos agora, tá? Vamos aplicar então a segunda demão. Vamos colocar o cronômetro iniciar de novo aqui, mais 10 minutos então para a terceira demão. Então fechou aí os 10 minutos aí da segunda demão, vamos para a terceira demão. Mesma pressão, já. Finalizado então as 3 demãos para o fundo, para o Primer PU 13100, agora a gente vai preparar o Primer PU 5100. Fala pessoal, vamos começar então a preparação do Primer PU 5100, que a gente vai aplicar no lado direito do capô, tá? O Rafa vai preparar então ele para nós aqui. Lembrando que a diluição dele então, ele é de 5 partes de primer para 1 parte de endurecedor, tá? E a diluição também a gente vai fazer a mesma que a gente fez pro Primer 13100, que seria aí mais ou menos aí 30% de parte de thinner PU 4030. Então, como podem ver aqui, ele é um pouco menos pastoso, né, que o Primer PU 13100, tá? Logo que ele tá na lata ali, a gente só deu uma mexida na lata, ele é bem menos pastoso do que o 13100. Também vamos utilizar então o copo de catálise da Wanda, tá? Para Primer PU 5100, tá? Com a medida aqui de 5:1 e 30% aí de diluição de thinner. 90-30, né? Aqui já dá para ver de cara então que o thinner, após a diluição com o thinner aí, ele vai muito mais thinner do que o 13100. Dá para ver aqui no vídeo até questão então de passar o primer pela peneira, né? Ele passa muito mais rápido, porque ele fica bem mais líquido, menos viscoso do que o Primer 13100. Vamos então para a aplicação do Primer 5100 do lado direito então do capô. A pressão da pistola é a mesma, tudo igual ao outro fundo. Bora para a primeira demão. Fechou então os 10 minutos, tá pessoal? Vamos para a segunda demão.
Fechou os 10 minutos, então vamos para a terceira demão do primer 5100. Gente, finalizamos então a aplicação dos dois primers, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai guardar o tempo de secagem certinho de cada um, tá? Do 1300 e do 5100, e depois então a gente vai realizar a medição de camada para ver quanto cada primer deixou aí de espessura aí de camada.